né? O que exatamente rola na tua mente para tu conseguir fazer esse tipo de coisa? Eu acho que quando você faz alguma coisa que você ama, né, a sua entrega é 10 vezes maior. E quando você faz algo que não é para o seu próprio umbigo, né, não é para alimentar o seu próprio ego, e sim para estar passando uma mensagem, no caso, para as crianças que estão com câncer, isso me faz ir muito além do que qualquer tipo de adversidade possa me atacar. Então, para resumir, em 2008 eu conheci o GRAAC, que é um hospital referência aqui na América Latina, no combate ao câncer infantil. Eu tinha feito parceria com a Escola Paulista de Medicina para fazer todos os meus exames, que eu ia correr os 4 desertos mais extremos do planeta. Eu ia correr o deserto de Gobi, lá na China, depois ia ter o Saara, no Egito, a Antártida, no Polo Sul, e o Atacama, aqui no Chile. E eu precisava conhecer melhor meu corpo para enfrentar esses desafios. Até então, tu nunca tinha se colocado em situações tão extremas assim? Eu tinha feito a prova na Amazônia e tinha cruzado o Brasil um ano antes. Tá. Eu tinha cruzado o Brasil quando meu filho nasceu. Ele nasceu dia 2 de janeiro de 2007. E aí eu olhei para o médico e falei que ia cruzar o Brasil correndo para estar agradecendo aquele momento. E eu consegui cruzar o Brasil 9.000 quilômetros em 100 dias. Eu tinha me proposto a fazer 120 e fiz em 100. Caralho. Entrou para o livro dos recordes brasileiros. A maior distância no menor tempo. E aí eu recebi o convite para fazer essa prova na China. Então, quando eu falei, eu preciso conhecer meu corpo. Fiz parceria com a Escola Paulista, com o Joaquim Grava, né, na parte de fisioterapia. E aí um dos exames que eu ia fazer, do check-up, foi feito dentro do prédio do GRAAC, que é a ressonância. No dia que eu entrei no hospital, eu entrei falando, pô, eu vou lá para a China, eu quero ficar entre os 50 melhores. Aquela coisa do atleta de querer buscar a performance. Eu vou ser o primeiro sul-americano a correr lá na China, tudo lá no deserto de Gobi. Mas aí naquele dia eu fiz a ressonância e fui conhecer o hospital. E aí eu conheci a história das crianças, cada criança. Então quando eu desci daquele hospital, que eu saí, eu estava muito sensibilizado. Eu estava determinado a não mais correr só por medalha. Eu queria correr por elas. Então foi muito forte. Mas como assim correr por elas? Eu falei, eu quero correr por elas. Eu quero, de alguma forma, fazer com que o que eu sei fazer, que é correr, traga uma palavra de força para essas crianças. Imagina a criança de 2, 3 anos lutando contra o câncer. Uma criança, uma menina adolescente de 13, 14 anos. Carequinha, né? O tanto de desafios que eles enfrentam no dia a dia. Então, eu falei, e eles estavam ali brincando, sorrindo. Eles me tranquilizaram. Eles me passaram a mensagem. E quando eu fui para a China, eu queria devolver essa energia que eles passaram para mim. Eu queria usar a corrida, mas não sabia como ainda, né? E lá na China, eu fiz a prova 250 quilômetros, né? São 7 dias de autossuficiência, com mochila nas costas. São 15 quilos de equipamentos nas costas durante 7 dias. E você só recebe água a cada 15 quilômetros. E o acampamento, onde você dorme, né? Você corre o dia inteiro, à noite você dorme e avança no desafio. São pontos específicos, tem que chegar até o acampamento, né? Isso, você vai avançando de acampamento para acampamento, no meio da natureza. Aí você tem montanhas, tem grutas, tem rio. Você tem que enfrentar a natureza crua do jeito que ela é. Ali naquele desafio, no 3º dia, teve uma atleta americana que a gente estava no alto da montanha e ela falou, vamos juntos, né? Ela estava com medo de ficar sozinha na noite, era uma etapa longa, e eu também não queria ficar sozinho naquela montanha. A gente falou, vamos seguir juntos. E ali, sem eu falar muito inglês, ela nem o português, a gente foi um ensinando o outro. Aí ela pegou, na época eu não corria de tênis, eu corria com uma sandália americana, que chamou muita atenção. Aí ela olhou para o meu pé e falou assim, nossa, por que você corre com essas coisas horríveis, né? Aí eu falei, elas são confortáveis e é o meu patrocinador, é que pagou minha inscrição, né, minha viagem. E daí ela perguntou, por que você está sempre sorrindo? Uma prova dessa que é tão cansativa, cheia de pedra, ar rarefeito, e por que você está sempre sorrindo? Daí foi um gatilho de eu falar, porque tem crianças no Brasil, no hospital, no momento mais difícil da vida delas, e elas estão sorrindo. Então eu não posso ser carrancudo,
fazendo aquilo que eu mais amo, mesmo sendo um desafio difícil, eu tenho que seguir sorrindo. Aquela situação das crianças, elas trouxeram uma perspectiva do que é sofrer de verdade, e correr no deserto já não se tornou um sofrimento tão grande, é isso? Sim, mentalmente eu comecei a olhar que tudo que eu enfrentava não chegava a uma vírgula do que essas crianças enfrentam no hospital. E eu tenho saúde, meu filho tem saúde. Eu falei, pô, eu tenho todos os motivos para correr, para agradecer e também para oferecer para essas crianças uma energia, uma palavra que elas vão conseguir vencer. Né?